Olá, meus amores. Venho aqui trazer mais um assunto muito importante para a gente discutir sobre o Evangelho de Jesus. Jesus tinha como companheiros seus 12 apóstolos e todos se orientavam com ele. Um dia, Pedro, que era um apóstolo muito curioso e às vezes muito estourado também, gostava de brigar, e ele perguntou a Jesus quantas vezes ele teria que perdoar uma ofensa. Então, o capítulo de hoje é o perdão das ofensas. E no Evangelho diz assim: quantas vezes poderei perdoar meu irmão? Pergunta Pedro. Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Cristo quis dizer? Que a gente tem que perdoar muito. Se ele estava achando que 7 vezes era muito, Cristo disse: não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7 vezes. Comparar essas palavras de misericórdia com as da oração. Que oração o Evangelho se refere? O Pai Nosso. O Pai Nosso, existe uma parte que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Então, como que a gente quer perdão se a gente não perdoar? A gente pede a Deus que nos perdoe na mesma medida que nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. E o Evangelho continua dizendo: Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que essa ofensa seja feita repetidas vezes. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Quer dizer, a qualidade de ser manso, de resolver as coisas com calma, com tranquilidade. Farás, enfim, o que desejas que o Pai faça por ti. Então, se a gente pede ao nosso Pai, Deus, que é Pai misericordioso, se a gente pede que Ele nos perdoe, então a gente também vai se esforçar para perdoar. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-vos à sua vida. Não adianta a gente entender e não aplicar a nossa vida. Sede caridosos, generosos e usai de indulgência para com os seus irmãos. Indulgência é a capacidade que a gente tem de compreender o outro, de compreender as falhas dos outros, entendendo que todos nós temos falha, todos nós erramos. Se sabemos que todos erramos, por que então não perdoar as falhas do nosso irmão, quando nós mesmos temos as nossas falhas? Na oração de São Francisco, ele diz: Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos ver então que continua o Evangelho. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de que eles vos perdoem. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em se perdoar uma falha só quando ela fosse leve. O mérito maior é quando a gente perdoa um erro grave.
Esquecei o mal que se vos pôde fazer, e não pensei senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Então, além da gente esquecer o mal que nos fizeram, a gente precisa pensar cada vez mais no bem que a gente pode realizar. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Porque se a gente é realmente amigo de uma pessoa, a gente vai compreender que essa pessoa não é perfeita e a gente vai perdoar quando ela cometer algum erro. Quando você perdoa o inimigo, você está garantindo para si o direito de ser perdoado. Então, perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de perdão? Mas há duas maneiras de perdoar. Aquela que você perdoa do fundo do coração e que realmente esquece a ofensa. E existe outra forma de perdão em que a pessoa perdoa, mas fica às vezes até feliz com algo de ruim que acontece com aquela pessoa. Quantas vezes acontece uma coisa com alguém que a gente já brigou e a gente pensa assim, foi pouco, ele merecia. Então isso não é perdão. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos nossos corações e até mesmo dos nossos pensamentos. Então Deus está na nossa consciência. Ele sabe tudo o que pensamos. Não adianta a gente pensar uma coisa e dizer outra. E fazer aparentar outra coisa. Porque Deus sabe de tudo que se passa na nossa consciência. E terminando esse item, o Evangelho diz: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, ou seja, é sinal de evolução, é sinal de que aquela pessoa é uma pessoa que está se melhorando a cada dia. Por outro lado, ele diz, o rancor, que é a raiva, é a mágoa que a gente guarda, é sempre um sinal de rebaixamento e inferioridade. Porque se a gente fica a vida inteira guardando rancor, guardando a raiva dentro do coração e sem saber perdoar, é sinal de que a gente não evoluiu, ainda precisa evoluir cada dia mais. Aí eu volto de novo para a importância da evangelização desde criança. Porque se vocês aprendem desde pequeno o valor do perdão, se vocês treinam esse perdão desde pequeno, vocês vão se tornar adultos menos rancorosos, menos exigentes, enfim, pessoas capazes de compreender o outro, de ser indulgente, de aceitar o outro do jeito que ele é, do mesmo jeito que a gente quer que o outro nos aceite do jeito que nós somos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido e principalmente coloque as palavras que nós ouvimos aqui em prática na vida de vocês, no decorrer da vida de vocês, enquanto vocês forem crescendo até chegarem a ser adultos melhores para um mundo melhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cristo ensinou que não
nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor.